Tentar não compactar um pouco a minha apresentação. Agradeço o convite mais uma vez. É um prazer estar de regresso a Elvas, estar de regresso a casa, a esta região de fronteira, enfim, que é também o meu espaço e o meu território. Enfim, eu também tenho, de certa forma, preocupado com estas questões, com a fragmentação do espaço, embora, enfim, a minha noção de fronteira vai muito além da fronteira política. E tenho, enfim, como geógrafo, o hábito e o vício de viajar entre escalas. Isto é, trabalhar a escala local, passar da escala local para a escala regional, a nacional, a internacional. E talvez tenha, sob estas perspectivas e em relação às excelentes apresentações que foram aqui colocadas, uma visão, eu diria, um pouco mais pessimista, mas muito complementar àquilo que foi apresentado. Eu diria até valorizando muito o trabalho excelente que está aqui a ser feito para contrariar tendências que, de certa forma, chocam muito com o esforço que à escala local se faz. Enfim, eu estou em trânsito, estive há pouco tempo na Croácia a discutir estas temáticas, vou agora para a Roménia e, portanto, olhando e passando por estas geografias, temos a noção que, efetivamente, o conceito de fronteira e a forma como se vive a fronteira em diferentes regiões da Europa é naturalmente muito diverso. É diverso e às vezes é muito contrastado. Uma das questões que eu hoje mais discuto é dos muros, é dos novos egoísmos territoriais, é da falta de solidariedade entre os povos vizinhos, é uma crescente desconfiança que efetivamente está a crescer na Europa e que tem que ser contrabalançada com projetos da natureza que nós efetivamente aqui vimos. Eu há uns tempos, enfim, uma pessoa amiga que me perguntou e que me conhecia mal, o que é que eu fazia? Eu respondi que era geógrafo. E não é fácil dizer eu sou geógrafo. E o que é que eu faço na vida, não é? Mas o que é que o geógrafo trabalha e quais são as preocupações do geógrafo? O médico, nós sabemos efetivamente qual é a sua função. E a coisa piorou quando eu disse sou geógrafo e interesso-me por fronteiras. Porque a resposta que me foi dada é as fronteiras desapareceram. Portanto, eu estou a estudar uma não existência. É claro que eu fiquei com problemas existenciais. Sou um geógrafo, interessa-me por fronteiras. Se eu complicasse mais, eu diria, interessa-me pela fragmentação do espaço, pelos limites, pelas barreiras, pelos muros. A coisa ainda se complicaria mais. Agora, a questão, eu também, enfim, eu tive hoje, ou este ano, a felicidade de um ano sabático, por isso, enfim, um ano mais em circulação. E tive também a sorte de estar um ano no Instituto de Defesa Nacional, no curso de Defesa Nacional, onde, efetivamente, as fronteiras são um dos primeiros temas, são mesmo o primeiro tema que está, efetivamente, a ser debatido. E a verdade é que o tema das fronteiras continua atual. E continua atual e continua muito dinâmico. E tem que ser discutido permanentemente. Eu trago aqui algumas imagens, não as vou passar todas, mas, para termos a noção do enquadramento destas temáticas, é que, efetivamente, a noção de fronteira ela tem mudado muito. Eu cresci aqui em Elvas, sou natural de Elvas, e sempre me habituei a ver Elvas como uma cidade fronteiriça por excelência. Era Elvas, depois falávamos em Vilar Formoso, depois falávamos em Valença, eventualmente em Vila Real de Santo António. A verdade é que hoje a noção de fronteira mudou, e mudou em vários sentidos. Primeiro, a fronteira aqui não desapareceu. O que aconteceu, e esta é uma tese muito cara, de um autor que eu gosto muito e que tem discutido muito estas matérias, o professor Adriano Moreira, que diz uma coisa muito interessante. Nós hoje temos uma multidimensionalidade das fronteiras. O que é que isso significa? Significa que a fronteira política que nós temos aqui já não corresponde à fronteira económica. Significa que essa fronteira económica não corresponde também nem à política nem à fronteira de segurança. Significa que a fronteira de segurança não corresponde à económica, não corresponde à política, não corresponde à administrativa. Também, vamos complicar a questão, não corresponde à fronteira cultural. Portanto, temos aqui aquilo que nós chamamos uma geometria variável de fronteiras, que é efetivamente muito difícil de gerir e é muito difícil de trabalhar, e aquilo que eu já ouvi também aqui muito interessante, ao nível da percepção e ao nível dos mapas mentais. Quer de cada um de nós enquanto cidadãos, quer dos académicos, quer efetivamente de quem decide, e estou a falar obviamente da classe política. Portanto, temos aqui fronteiras que estão hoje muito longe daquilo que eu imaginava quando tinha 12, 10, 14, 15 anos. Eu hoje,
nós podemos dizer, Lisboa é uma cidade de fronteira. O Porto é uma cidade de fronteira. Funchal é uma cidade de fronteira. Nós esquecemos que estas novas relações com o espaço, que as novas tecnologias nos trouxeram, que os transportes mais rápidos nos trouxeram, os aeroportos. O aeroporto significou uma deslocação da fronteira para lugares onde efetivamente essa fronteira política não existia. E acontece o mesmo com os terminais de navegação, por exemplo, dos cruzeiros. Portanto, temos aqui toda uma nova realidade. E para além deste mapa que nós estamos aqui a ver, nós hoje, em Portugal, discutimos muito, isto é um tema central. Aliás, eu convido a lerem o Conceito Estratégico de Defesa Nacional que foi aprovado em 2013 e que neste momento está já em revisão, porque tem que ser revisto permanentemente, e toda a noção de fronteira que lá está. A importância, por exemplo, das fronteiras marítimas, que é esta que aqui está, por exemplo. Eu vou chamar a atenção para a SRR, é um termo que nós normalmente não trabalhamos, Search Rescue Region, uma questão hoje fundamental. Chama a atenção para a FIR, Flight Information Region, no qual Portugal tem, efetivamente, uma fatia muito, muito grande do controle, quer de tudo o que se passa no ar, quer de tudo o que se passa no mar, no Atlântico. Se olharmos para este mapa, temos a noção da dimensão do país, temos a noção da responsabilidade do país, se calhar temos a noção de investimentos que temos feito ou que deveríamos fazer um pouco mais para controlar toda esta realidade. Portanto, a fronteira que nós hoje estamos aqui a trabalhar, isto, enfim, para uma questão de contexto, é uma fronteira hoje confrontada com outras fronteiras, confrontadas com uma realidade que mudou profundamente e com uma deslocalização desta ideia de limite que tem que ser vista a várias escalas. É claro que o objetivo, e eu diria o caminho certo, e perante a diluição e a permeabilidade destas fronteiras terrestres, é a cooperação. É a cooperação, mas também é trabalhar os mais novos, os mais jovens. Eu lembro-me, enfim, de alguns exercícios que fiz com os meus alunos, enfim, na Universidade de Coimbra, uma folha, não é em branco, mas uma folha com o mapa da Europa, para traçarem as fronteiras de Portugal. O que ainda está na nossa percepção são as fronteiras terrestres, as velhas fronteiras terrestres. O mar não existe. Portanto, nós temos uma perspectiva muito continental desta realidade. E, portanto, um dos aspectos a trabalhar também é este dinamismo. Portanto, só veio dizer que a cooperação é o caminho certo. A cooperação, a inter-relação, a criação de identidades múltiplas e de dupla pertença, que é isso que eu já ouvi aqui. Estas interculturalidade que tem que ser promovida nestas áreas, que está dentro daquilo que me parece que está a correr bem na Europa. Mas eu depois já vou falar naquilo que está a correr menos bem. O que é que está a correr bem na Europa? Por exemplo, ainda há pouco a professora Elizabeth falou na questão do Erasmus. Eu estive ligado ao Erasmus durante mais de 15 anos, em vários cargos ligado ao Erasmus. O Erasmus tem 30 anos, ou já comemorou os 30 anos. A nível europeu nós tivemos 9 milhões de pessoas a circular pela Europa. Aqui em Portugal foi menos, claro. Portugal é uma fatia do que se passa na Europa. Mas mesmo assim circularam 100 mil pessoas. O que não é pouco. O primeiro ano, Portugal entrou no Erasmus em 1987. Circularam 25 estudantes. Neste momento são quase 7 mil. 7 mil por ano. Estou a falar de estudantes de licenciatura, mestrado, e agora temos o Erasmus+, com a abrangência de outros estudantes de outros níveis de ensino. Mas uma das coisas que me foi dita, desde muito cedo, e sobretudo na Europa de Leste, é que a importância deste Erasmus é muito mais daquilo que nós pensávamos aqui na Europa Ocidental. E atenção que na Europa de Leste não gostam daquilo que eu estou a dizer, eles não se consideram da Europa de Leste. Atenção, a Europa de Leste é uma divisão que vem da Guerra Fria e que não é aceita localmente. Mas eu continuo a dizê-lo por uma questão de hábito e para mais fácil identificação da região. Mas uma das questões que me foi dita na dita Europa de Leste é que o Erasmus é importante não por questões técnicas, não por questões de transferibilidade de créditos. É importante para que um checo tenha estudado na Bulgária, para que um búlgaro tenha estudado na Alemanha, para que um alemão tenha estudado na Polónia, para criar uma geração de europeus que travem e que reduzam os estereótipos que os povos têm uns dos outros.
para criar aqui uma geração que sirva de almofada àquilo que já há muitos anos se adivinhava, que é a crescente vaga de nacionalismos que neste momento estamos a assistir à escala europeia. E é aqui que eu entro no outro domínio, que é a contraposição de tudo aquilo que dos projetos que nós vimos aqui, que são projetos válidos, é um esforço enorme que está a ser feito, e como também foi dito aqui pelo nosso colega professor Ricardo, é à escala local que nós construímos a Europa. E todos estes projetos, à escala local, são extremamente importantes para contrariar tendências de fundo. E qual é a tendência de fundo? Enfim, eu não vou passar as imagens todas, mas tenho aqui um livro, um trabalho que me parece ser extremamente interessante nestas matérias. Laurent Davezies, por acaso não é geógrafo, mas pensa como um geógrafo, é economista, e publicou há pouco tempo um trabalho para mim fabuloso e que vai ao encontro das minhas preocupações, chamado Os Novos Egoísmos Territoriais. Isto é, as tendências centrífugas que têm que ser contrariadas localmente. É por isso que estas temáticas da Eurocidade, elas têm que ser vistas muito mais, ou melhor, tem que se lhes atribuir uma importância muito superior àquela que se tem à escala local. Ou seja, é uma importância, eu diria, que entra pelas próprias fundações da União Europeia. E eu também sou um europeísta convicto. Estou a imaginar a Península Ibérica e Portugal a caminhar noutro sentido. Estes novos egoísmos territoriais têm a ver com tudo aquilo que interessa à geografia. Fluxos, vendas de produtos. E com uma coisa que é terrível. Tendencialmente vamos precisando muito menos dos nossos vizinhos. É claro que isto é terrível estar a dizer isto, mas dá um exemplo que está precisamente trabalhado neste livro muito bem. O norte da Itália. O norte da Itália precisa do sul da Itália, porquê? Laurent Davezies faz este historial. E começa por nos convidar, estamos aqui no cinema, era o meu cinema, e é o meu cinema ainda, já não entrava aqui há muitos anos. Convida-nos a olhar para os filmes italianos dos anos 60. Filmes onde encontrávamos cidades como Roma e Nápoles. E ele diz-nos que carros é que nós encontramos nesses filmes. Fiat. O que é que isto significa? Naquela época, o sul de Itália comprava carros ao norte de Itália. O sul de Itália também fornecia mão de obra ao norte de Itália. O norte de Itália devolvia com o quê? Com remessas dos tais migrantes internos, com subsídios, etc. Ou seja, havia um sistema económico mais solidário e mais integrado. E hoje, que carros é que nós encontramos em Roma, em Nápoles, Bari, etc. Encontramos os Fords, encontramos os Toyotas, etc, etc. Ou seja, e os trabalhadores que estão no norte de Itália? Vêm do sul de Itália ou vêm do Vietnã, do Paquistão, do Bangladesh, etc, etc. Ou seja, temos aqui uma realidade que efetivamente leva a que, de forma tendencial, haja se não se fizer nada, se não tivermos esforços efetivos, haja um afastamento entre vizinhos, porque efetivamente a necessidade já não é, ou melhor, a noção de distância mudou com o tempo. Eu, como gosto de ver outras fronteiras, eu não trabalho só as fronteiras políticas, gosto de olhar para os condomínios fechados, gosto de olhar para os processos de confinamento territorial, os chamados os territórios de contenção, etc. Gosto de olhar para a forma como as elites se estão a fechar nos espaços urbanos. Tenho tido a sorte de viajar muito pelo Brasil, por exemplo, mas vejo como essa tendência está a chegar à Europa, como uma determinada elite se fecha e se protege do que está à volta, que se torna indiferente. Portanto, temos aqui, eu diria, sob o ponto de vista geográfico, uma distância, ou melhor, uma desagregação entre aquilo que é a distância física e aquilo que é a distância social. E aquilo que é a distância efetiva. Às vezes, o que está próximo, em termos de distância física, não é o que nos interessa. É claro que as novas tecnologias tiveram aqui um papel extremamente importante e toda a reorganização do espaço. Eu estou a falar de redes topológicas que nos leva a contactar mais facilmente com quem está, às vezes, a 5.000 km, do que contactamos com quem está a 50 metros. E este é um fenómeno que está a marcar o mundo, que está a marcar
muitas áreas urbanas fora da Europa e está efetivamente a chegar à Europa. Portanto, temos estas tendências centrífugas, estas novas geografias, estes novos egoísmos territoriais que têm que ser, obviamente, contrariados com projetos como aqueles que nós vimos aqui. Porque são esses laboratórios à escala local que, efetivamente, têm que servir de exemplo. Eu dizia há pouco que eu estive a discutir fronteiras na Croácia há pouco mais de 10 dias, 15 dias, já não me recordo. E é claro que eu não fui muito confortável. O que é que eu sei de fronteiras? O que é que eu sei de fronteiras? Ao lado de colegas meus croatas que entraram em guerra para defender as suas fronteiras políticas, que morreram para defender as suas fronteiras políticas. Eu disse para mim próprio, acho que mais valia, vai, ouves, não dizes nada. É claro que não pode ser, tenho uma hora para falar e vamos ver como é que isto vai correr. Porque, de facto, as nossas questões fronteiriças são completamente diferentes das dos croatas. Eu levei um pequenino exemplo. Fiz um pouco da história da fronteira em Portugal. Já agora um autor que eu gosto muito, ainda há pouco falávamos, nas velhas relações que existem na fronteira. Uma coisa é a relação entre os Estados. Outra coisa é a relação entre as pessoas. Há uma expressão de um professor da Universidade de Salamanca, o professor Valentim Cabero Diegues, um geógrafo, que nos fala num iberismo subjacente que existe na fronteira, ou seja, os Estados podem estar de costas. As pessoas continuaram a casar umas com as outras, a fazer trocas, nem que seja pelo contrabando. Mas lá fiz a história da fronteira portuguesa e há um caso muito interessante, que é o caso aqui do Olivença. Todo o trabalho que tem sido feito pela Associação à Língua Diana. A promoção da tal identidade de dupla pertença. A questão da dupla nacionalidade não é um mero pormenor. A questão das identidades múltiplas e aquilo que nós chamamos em geografias das topoligamias, que é esta capacidade de pertencermos a vários lugares ao mesmo tempo e de não ficarmos enraizados naquilo que é o nosso espaço dito tradicional e que tem levado a muito sangue por este mundo fora. Eu estou com muito receio do que possa acontecer na Europa no futuro. E é curioso que este exemplo de Olivença caiu muito bem na Croácia, com os nossos colegas croatas e sérvios que nos disseram. Pequeno, grande exemplo. Pequeno, grande exemplo. Foi o que nos faltou aqui. Faltou-nos aqui esta contraposição cultural a uma corrente política que teve muito peso. E, portanto, isto é apenas um exemplo para demonstrar que, e volta àquela ideia, é no local que, efetivamente, nós mudamos as coisas e é neste local que nós temos um laboratório que pode, efetivamente, contrariar tendências. Ainda há pouco falava, enfim, ali com um grupo de amigos, que se caminhamos hoje pela Europa de Leste, não há um monumento de cariz nacional, ou eu diria nacionalista, que não tenha um ramo de flores e uma vela acesa. Isto não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Por isso, enfim, esta é uma mensagem, sendo mais pessimista, é uma mensagem que pretende reforçar aqui todo o trabalho imenso e valioso que está a ser feito e que tem que ser feito nestas áreas de fronteira e com o qual eu tenho esporadicamente tomado contacto. Ainda há pouco tempo estive, enfim, com o professor Carlos Ribeirão em Coimbra, com um grupo de colegas espanhóis, com um entusiasmo por conhecer Portugal, um entusiasmo por conhecer a cultura e a história de Portugal e conhecer Coimbra, que não é fácil de encontrar. Esse é o caminho certo. Esse é o caminho certo e, nesse ponto de vista, penso que, a partir destas experiências locais, estamos a construir exemplos muito válidos para uma tendência de fundo que é, eu diria, algo ou bastante preocupante. Eu só quero, enfim, não estou a controlar o tempo, João Paulo. Sim, estou tão entusiasmado a ouvir-te que me perdi no tempo, confesso. Não, mas eu só quero... Eu, há pouco tempo, no meu centro de investigação, uma das análises que fiz foi a do Eurobarómetro, o Eurobarómetro que foi publicado em 2017 sobre a segurança na Europa.
e compara os resultados de 2011, 2013 e 2017. Os resultados são preocupantes. A escala do medo está efetivamente a aumentar na Europa. O medo, o receio, medo do outro. É claro que isto tem muito a ver, obviamente, com as migrações. Tem muito a ver com a temática dos refugiados, tem muito a ver com tudo aquilo que aconteceu, sobretudo desde o verão de 2015. Mas, atenção, é interessante verificar uma coisa. Se nós cruzarmos os dados, verificamos que é a população mais idosa que revela mais medo. E, atenção, e nesse ponto de vista, o envelhecimento da Europa e o envelhecimento demográfico nas regiões de fronteira não é uma boa notícia. São também os cidadãos europeus com menos escolaridade que revelam mais medo. O que é que isto me leva a pensar? Temos que apostar na educação para que os medos se reduzam. E depois também há outro pormenor, embora aqui eu, como geógrafo, tenha algumas reservas. É a população que vive em áreas menos urbanizadas que também revela mais medo. Embora esta questão aqui é mais complexa. Viver em áreas urbanizadas não significa viver com mais urbanidade. Ou seja, como for, tudo o que seja promover a educação, tudo o que seja promover o movimento, o contacto. Há uma ideia muito boa da Comissão Europeia, pagar interrails aos nossos jovens estudantes. É uma ideia excelente. É uma ideia excelente. Veja-se o trabalho que trabalhos que estão a ser feitos em Inglaterra a propósito do Brexit. Porquê é que o Brexit aconteceu? Quem é que votou no Brexit? Quem viajava menos? Quem tem mapas mentais mais restritos? Quem tem um horizonte territorial mais apertado? E, portanto, tudo o que nós fizermos, e deixe-me falar em causa própria, a geografia tem aqui um papel importantíssimo nestas matérias. Alargar horizontes, alargar mapas mentais. E isto não tem apenas a ver com o desenvolvimento de forma direta. Enfim, podia fazer aqui também uma reflexão sobre isso. De forma como a fronteira é um território de espera. E a forma como a espera também cria economia. É por isso que eu nasci e cresci aqui em Elvas, enquanto território de espera. Mas mais do que isso, é criar efetivamente identidades de partilha e atenuar os extremismos políticos. Essa é que é a grande questão. E hoje, enfim, falo sobretudo como geógrafo, trabalho em geografia política e cultural e que se tem preocupado muito com estas coisas. Por isso, enfim, eu não vou avançar muito mais. Teremos a oportunidade de discutir estas matérias, enfim, no almoço ou isso. E muito obrigado pelo convite e parabéns pelos trabalhos que estão a ser feitos. E uma palavra de incentivo, porque o que está a ser feito tem uma importância e uma relevância que é muito superior à da escala local. Isto é sendo muito positivo. Muito obrigado.